Graça e paz, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o pastor Evandro, você está no canal A Vida do Espírito em Mim e hoje nós vamos falar um pouco sobre os obstáculos de quem ora em línguas. Sim, as pessoas que exercem essa prática espiritual constantemente, eles vão sofrer oposições, obstáculos no âmbito emocional e mental. E ao contrário do que pode ter parecido no título nesse vídeo, eu não sou contra a prática da oração em línguas, muito pelo contrário, eu sou quem a incentiva. E eu quero dizer para vocês sobre coisas que vocês vão passar se vocês começarem a exercer essa prática espiritual, porque são coisas que fazem parte do próprio Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a mudança da nossa mentalidade corrompida pela velha natureza. E essa mentalidade corrompida pela velha natureza gera em nós sentimentos e emoções que, se nós não formos avisados, nós vamos acabar sendo guiados por eles. E a gente precisa entender um princípio bem básico. A Bíblia, ela existe justamente para substituir as minhas emoções. Eu preciso entender isso. A Bíblia, Jesus, a própria palavra de Deus personificado na pessoa de Cristo, nos foi dado justamente para substituir quem nós somos. Jesus nos substituiu na cruz e agora Ele quer viver em nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sendo assim, eu preciso parar de acreditar no que as minhas emoções estão dizendo e começar a acreditar no que a palavra de Deus diz, no que o próprio Cristo revelado a mim está me guiando e me dizendo. Então, se você é uma pessoa que deseja exercitar a prática da oração em línguas, você precisa ser avisado que as suas emoções elas serão expostas e os conflitos emocionais, os conflitos mentais que vão aparecer, eles precisam ser confrontados pela própria palavra de Deus, pelo próprio exercício da fé em Cristo, que vai arrancar as raízes de iniquidade que estão ali gerando pensamentos, gerando sentimentos e que às vezes são involuntários, mas às vezes não são involuntários, nascem do seu próprio desejo carnal de exercer aqueles pensamentos e sentimentos. Então, a oração em línguas ela vai começar a pôr para fora, a arrancar a raiz de iniquidade e vai expor o que está dentro de você. Algumas pessoas que praticam a oração em línguas podem acabar apresentando alguns sintomas ou ter algumas experiências que, de repente, se fosse levado a um psicólogo, iria ser dito que é algum tipo de patologia, porque realmente essa pessoa ela vai se tornar louca para o mundo, porque ela vai perder muitas verdades humanas que geravam sentimentos humanos dentro do coração e que a partir do momento que essa pessoa perder isso, ela vai parecer uma pessoa louca, Muitas vezes nós vamos parar de ter empatia por determinados comportamentos humanos ou por determinadas experiências humanas. Mas isso não faz de nós nenhum tipo de psicopata ou sociopata, porque nós perdemos a empatia. Nós apenas não concordamos mais com o sofrimento das pessoas, porque agora cremos numa palavra que cura e transforma qualquer sofrimento. Então, na medida em que nós vamos sendo transformados, nós paramos de concordar com a opinião humana sobre as coisas e começamos a ter uma opinião divina sobre as coisas, porque a nossa natureza divina começa a aparecer. Nós começamos a pensar de forma diferente, nós começamos a sentir coisas de uma forma diferente, mas nem por isso também eu vou começar a confiar no que sinto, muito pelo contrário. Nós vemos pessoas se divorciando, nós vemos pessoas cometendo vários pecados justamente porque elas concordam com o que sentem. Por que é que uma pessoa vai se divorciar? Muitas vezes as pessoas se divorciam porque acham que perderam o sentimento, o amor, a graça daquele casamento. Mas quem disse que esse sentimento ele não precisa ser passado por uma peneira para que você descubra se esse sentimento ele é verdadeiro ou não? Por que é que você está acreditando no que você está sentindo? E por que é que as pessoas não acreditam que é possível mudar aquilo que sentem? Muitas vezes nós vamos precisar acreditar e entender que por mais forte que seja uma sensação, por mais racional que seja um sentimento, ele não passou ainda pela cruz de Cristo. Se ele não passou ainda pela cruz, ele não pode ser considerado como verdade. E nós precisamos entender que não é porque eu estou sentindo que eu estou certo. Então, se você é uma pessoa que deseja caminhar e se aprofundar em Cristo, entenda, Cristo precisa substituir as suas verdades. Ele precisa substituir os seus sentimentos, as suas razões, os seus pensamentos. E essa transformação, ela vai gerar inúmeros processos e inúmeros sentimentos estranhos, inúmeras experiências estranhas no decorrer da sua caminhada.
Se você deseja orar em línguas, você precisa ser avisado que você vai passar por faxinas, você vai passar por experiências de bagunça emocional, aonde você pode de repente passar dias ou mais tempo que isso, às vezes, sofrendo, não porque está acontecendo coisas ao seu redor, mas porque estão acontecendo transformações dentro de você. Mas essas transformações, elas são extremamente necessárias, são inclusive um presente da parte de Deus para você, que precisa experimentar uma transformação para viver o sobrenatural de Deus, e não só o sobrenatural, mas cumprir o propósito que existe e arde dentro do seu coração. Então, se você ora em línguas, você precisa ser avisado que você vai passar por edificações, construções, mudanças de pensamento, mudanças de sentimento, e não cabe a você desistir no meio desses processos. Você não pode abandonar o que Deus disse no meio desses processos só porque a sua alma está gritando uma verdade diferente do que a palavra de Deus diz. Pode haver momentos de intensa emoção, de intensos sentimentos, de intensos pensamentos que vão contra tudo aquilo que a Bíblia diz, e você vai precisar de Cristo para arrancar essa raiz de iniquidade que está dentro de você. Então, a Bíblia diz, queridos, aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. E se você quer ser edificado através da oração em línguas, você precisa estar preparado para esse fogo consumidor que vai entrar dentro do seu campo emocional, mental, psíquico, psicológico, e vai gerar ali uma alteração, né? Uma alteração que muda a sua visão, que muda totalmente quem você é, muda a sua personalidade, muda a sua natureza. O que é natural para você deixa de ser natural, você recebe uma outra natureza, vai se tornar natural fazer outra coisa, sentir outra coisa, pensar outra coisa, e isso muitas vezes vai contra tudo que a sociedade pensa, vai contra tudo aquilo que a sociedade considera como prudência, como sabedoria, vai contra o que a sociedade acha que é certo, vai contra, muitas vezes, valores morais da sociedade, porque a sociedade ela quer igualar as pessoas dentro de um padrão, mas você vai começar a ser igualado a Cristo, porque você vai receber essa transformação que te torna cada vez mais parecido com Cristo, que é totalmente fora do padrão da sociedade. A sociedade não compreende Cristo, e assim a sociedade também não vai te compreender. E sabendo disso, então você precisa estar preparado para se tornar diferente do que você já foi. Você precisa estar preparado para suportar as dores que a oração em línguas vai gerar dentro de você enquanto você estiver sendo transformado. Esse vídeo é um alerta para as pessoas que de repente começaram a orar em línguas e parece que se sentiram pessoas totalmente apáticas, né? Perderam o sentimento pelas outras pessoas. Não, isso faz parte do processo de construção da obra de Cristo em você. Talvez em alguns momentos você perca até mesmo o prazer em determinadas coisas, o prazer da vida, né? Mas na verdade é porque Deus está te dando um outro prazer, uma outra fonte de prazer, né? Talvez você se sinta, poxa, agora parece que eu não amo mais as pessoas. Não, pode parecer por um momento assim, mas você vai orando e essa construção vai se aperfeiçoando, e aí você consegue perceber que o amor que você está recebendo agora pelas pessoas é diferente daquele amor carnal que era somente baseado em emoções, que traziam prazer porque havia uma troca, havia uma correspondência da outra parte, né? O amor humano, ele é assim, ele ama aqueles que o amam, mas odeia aqueles que os odeiam. Agora, o amor de Deus, ele não depende de uma contraprestação da outra parte, não depende de que a outra pessoa sinta o mesmo. O amor de Deus, ele é capaz de suportar todas as coisas, porque o coração que é transformado por Deus, ele já morreu. Se ele já morreu, ele não sofre. Ele não sofre com o que os outros dizem, com o que os outros falam, com o que os outros pensam. E é claro que isso é uma construção que nós vamos nos aperfeiçoando, né? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, também não é uma coisa que é total e que nós vamos conseguir viver para sempre, então, sem sentir nada. Não, na medida em que nós vamos sendo amadurecidos por Deus, nós alcançamos níveis maiores disso que eu estou falando para vocês. Nós alcançamos níveis maiores de suportar o que as pessoas estão falando.
No meio da caminhada, às vezes a gente não suporta. Ou, de repente, hoje nós já suportamos um determinado nível, mas daqui para frente, na transformação que Deus vai fazer, daqui 1 ano, 2 anos, eu vou estar suportando coisas muito maiores que as pessoas podem fazer contra mim e isso não vai mais me abalar. Então, é uma construção diária e quem está sendo dirigido por Deus na transformação vai precisar experimentar tudo isso. Bom, meus queridos, então a oração em línguas ela tem o objetivo de mudar a sua natureza, mudar quem você é. E esses processos de mudança vão exercer dentro de você muitos sentimentos, muitas experiências que às vezes parece desanimador, mas a recompensa de ser uma pessoa diferente, isso sim é um galardão da parte de Deus para você. Então, entenda, os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que será revelada. E é isso que eu tenho para dizer para vocês que querem orar em línguas para mudança, para transformação, para edificação própria. Bom, queridos, era isso. Eu espero que esse vídeo ajude vocês, desperte em vocês. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam transformadas e alcancem essa mesma revelação da verdade, tá bom? Era isso, Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!